Olá pessoal, hoje nós vamos falar na nossa videoaula sobre o citoesqueleto, tá? Bom, para a gente poder entender a célula e as partes dela, a gente vem estudando ela de fora para dentro, tá? Então a célula a gente começou falando da membrana plasmática, falamos na nossa segunda aula sobre especializações de membrana e agora a gente vai entrar um pouco na parte interna da célula, né? A membrana e as especializações elas estão em contato com o meio externo, né? Com a matriz extracelular, com as outras células. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar realmente da parte mais interna da célula. E para estudar o citoesqueleto, a gente vai ter que se valer de instrumentos, né? O principal instrumento é o microscópio. Então, a gente pode usar o microscópio óptico ou podemos usar o microscópio eletrônico, que a gente já viu e tem uma magnitude de observação muito maior. Então, como é que a gente define, né, o citoesqueleto? Então, aqui nesse slide tem uma definição, né, se vocês forem para os livros, vocês vão encontrar outras, né? Mas essa é uma definição bem simples que nos ajuda a entender um pouco do que é o citoesqueleto. Tá? Então aqui diz, é uma rede tridimensional de filamentos proteicos, então isso já é um aspecto importante. São filamentos e são proteínas, né, que vão se agrupando, vão formando filamentos e que vão se prolongar dentro do citoplasma em todas as células eucarióticas. Então todas as células vão precisar ter o citoesqueleto. Tá? Ele é um componente muito importante. E para a gente conseguir visualizar dessa forma que está nessas duas imagens aqui, ou do lado esquerdo, aqui numa mais esbranquiçado ou mais esverdeado, a gente vai ter que utilizar alguns recursos, né, de coloração, aonde a gente na microscopia ótica a gente associa esses recursos, né, e, e aí permite então que a gente consiga identificar no microscópio esses filamentos proteicos que correspondem ao citoesqueleto, tá? Então, para fazer um entendimento melhor, a gente vai estudar todos esses filamentos proteicos, são três tipos, né, que se organizam no citoplasma, e aí então a gente vai, cada um deles, vamos falar um pouquinho sobre a formação dos filamentos, como é que eles se agrupam, quais são as principais características, né, que permitem então eles manterem a célula no seu formato, né, o citoesqueleto ele tem essa função importante e também permitir mobilidade para a célula, né? Então a célula ela também tem essa necessidade. Muitas células são extremamente móveis, outras menos, né? Mas isso aí tudo vai estar relacionado então com o citoesqueleto. Bom, então como a gente já estava adiantando, né, a questão de movimento é muito importante, né, a gente ressaltar isso. O movimento celular, seja o movimento da célula como um todo, como tá colocado aqui, ou o movimento interno dentro da célula, né, a mudança de local de organelas e outras estruturas, tá? Então todas essas mudanças, né, que são necessárias, mais ou menos, dependendo do tipo celular, elas são responsabilidade elas têm como sustentação o citoesqueleto, tá? Então como a gente viu, vai formar a estrutura da célula, vai definir o formato da célula, vai organizar o citoplasma e naqueles momentos onde há necessidade de movimentação interna ou da célula como um todo, a gente tem aí também uma participação importante. Além disso, no processo de divisão celular, tá? Quando a célula se divide, ela vai gerar duas células filhas e as células filhas têm que receber metade dos componentes, tá? Esse processo também implica em movimento e também implica muitas vezes em participação de componentes do citoesqueleto que depois a gente vai ver. Então, por todas essas funções, né, o termo que talvez traduza melhor o que representa essas estruturas filamentosas
seria citomusculatura, né? Porque, claro, o citoesqueleto é o termo consagrado, eu não estou aqui discutindo esse termo, mas quando a gente pensa em esqueleto, a gente pensa em algo que é fixo, né? Que não, vamos dizer assim, que não tem uma mudança tão significativa. O esqueleto, os ossos, é algo duro, consistente, né? E aqui a gente está falando de estruturas filamentosas que são altamente dinâmicas, tá? Então essa característica ela é muito própria, pelo menos na imaginação, a gente vincula isso mais com a musculatura, né? Essa capacidade de contrair, de se movimentar, tem a ver com os músculos. Por isso eu quero fazer essa associação, né? Que é para vocês lembrarem, então, justamente que existe uma dinâmica muito grande nesses filamentos proteicos que formam o citoesqueleto. Tá? Então seria talvez, se a gente pensasse desse ponto, uma associação chamando de citomusculatura traria mais clareza do que representam essas estruturas para a célula. Tá? Bom, a gente tem três componentes que fazem parte do citoesqueleto e eles estão nesse slide individualizados. Então a gente tem aqui, ó, mais à esquerda a gente tem um componente, no meio a gente tem outro e mais à direita a gente tem um terceiro componente. Tá? Então esses componentes na célula eles estão todos sobrepostos. Tá? Então todos eles estão como se estivessem dentro de uma célula, um em cima do outro. Tá? E vejo que se a gente colocar, ou pelo menos imaginar nesse slide que eles estão sobrepostos, a gente vai ver que eles vão ocupar espaços muito característicos da célula. Tá? Então, o primeiro tipo que a gente fala são os microfilamentos ou filamentos de actina. Tá? Os filamentos de actina eles são os mais finos, né, desses três que a gente está vendo aqui, que são os que formam o citoesqueleto. Tá? Então, os filamentos de actina eles têm uma localização periférica. Né? A gente já tinha falado um pouquinho deles quando falamos das microvilosidades, que são as especializações de domínio apical, e quando falamos também das junções de aderência, né? Quando a gente falou da zônula de adesão, né? Então a gente falou da zônula de adesão, e quando falamos também da adesão focal, que prende a célula então na matriz. Tá? Então, os filamentos de actina, eles têm essa localização periférica, eles vão preencher aqui também o interior das microvilosidades, como a gente viu na estrutura delas quando estudamos, tá? E vão ficar, então, em volta da célula, tá? Ligados às zônulas de adesão, aos focos de adesão, então vão manter uma ligação da parte interna da célula, com a membrana plasmática e, em função dessas ligações célula-célula e célula-matriz, vai também fazer com que haja uma ligação entre as células. Então, todas as células acabam estando conectadas. Né? Sempre que a gente está falando aqui desses exemplos, a gente dá como base do nosso estudo é sempre o tecido epitelial, tá? Porque as células elas são justapostas, estão próximas umas das outras, e isso faz com que haja maior quantidade, mais exemplos dessas junções nesse tipo de célula, né? desse tipo de tecido. Tá? Então, filamentos de actina. É o primeiro, mais fino, que tem essa localização periférica. O segundo, e aí nós vamos pular para o lado de cá, são os filamentos intermediários. Tá? O nome já está dizendo, eles têm uma espessura, um diâmetro intermediário. Então, os mais espessos são os microtúbulos, né? Os mais finos são os filamentos de actina, e entre os dois a gente tem os filamentos intermediários. Tá? Os filamentos intermediários, eles também têm uma localização específica, e eles estão associados também com aquelas junções célula-célula e célula-matriz, junções de aderência. Só que aqui a gente vai ter os desmossomos e os hemidesmossomos. Então vejam, esses pontos aqui que estão representados, justamente locais onde esquematicamente a gente tem desmossomos. Tá? Então os desmossomos, eles ancoram os filamentos intermediários na membrana plasmática, tá?
E, consequentemente, como a membrana está ligada com a membrana de outra célula, né, através daquelas proteínas, as caderinas, a gente vai ter aqui, então, uma ligação de várias células. Tá? E o mesmo vale da ligação da célula com a matriz extracelular. Tá? E, finalmente, a gente tem os microtúbulos, que são os mais espessos. Tá? Então, os microtúbulos, eles têm um centro organizador que não está associado especificamente com junções celulares. Tá? A gente viu que tanto os filamentos de actina quanto os filamentos intermediários estão muito ligados com essas junções, ou célula-célula ou célula-matriz, junções de aderência. Os microtúbulos, eles vão ter um centro organizador, né, que é chamado de centrosomo. Esse que está aqui num verde mais claro um pouco, ele é formado por dois centríolos e, basicamente, todos os microtúbulos, eles partem do centrosomo. Tá? Então, eles vão ter sempre uma extremidade que vai estar presa no centrosomo, como está representado aqui, e uma outra ponta que está livre e que vai, então, se direcionar para o restante da célula. Tá? Então, esses são os componentes, a gente já viu que tem diferenças da distribuição deles, da associação deles com outras estruturas que estão na membrana e dentro da célula. Tá? Bom, primeiro que a gente vai falar sobre, com mais detalhes são os filamentos de actina. Tá? Então, como o nome está dizendo, a proteína, nesse caso, que é a proteína responsável por formar o filamento, é a actina. Tá? Então, a actina é uma proteína globosa, ela é redonda, né? E ela vai juntando várias unidades até formar um filamento. Né? Esse filamento, então, vai ser chamado de filamento de actina ou microfilamento. Tá? Então, é um polímero, né, de várias actinas, né, que vão se juntando. Tá? Para que serve o filamento de actina? Então, a gente já viu, suporte mecânico. Né? Então, a questão está muito relacionada também à ligação dos filamentos de actina com as junções célula-célula e célula-matriz. Como ela fica na periferia, né, e está muito ligada também com as microvelocidades, ela vai ajudar na definição do formato da célula. A gente viu que aquelas células do esquema anterior eram células cilíndricas, né? Então elas tinham uma dimensão maior do que a outra. Tá? Existem células cúbicas também, onde as duas dimensões, ou as três dimensões, né, se a gente falar de uma situação tridimensional, as três dimensões são muito parecidas. Então essa é uma célula cúbica. Né? A célula cilíndrica ela vai ter duas dimensões que são menores e uma dimensão que é maior, né, que vai dar esse aspecto de cilindro. Tá? E tem ainda células pavimentosas, que são células achatadas, né, que tem um achatamento. Então, esse formato, a forma da célula no organismo, e tem, obviamente, muitos outros formatos, esses são os mais comuns, né, em se tratando de tecido epitelial. Tá? Mas os outros formatos também são definidos, principalmente, então, pelos filamentos de actina. Tá? Além disso, tem um papel importante no movimento da célula. Então, muitas células, a gente vai ver mais adiante um pouquinho, elas têm uma capacidade grande de migrar de um tecido para o outro, né? Principalmente os leucócitos que estão no sangue, né? E eles precisam, então, vamos dizer assim, formação e desorganização, né? Rapidamente desses filamentos de actina, para permitir que a célula possa mudar de formato e possa atravessar determinadas barreiras. Né? Então, os filamentos de actina, eles também têm esse papel e essa rapidez da desorganização e reorganização é um elemento muito importante. Tá? Quando a gente falou na primeira aula de membrana, né, na transporte de partículas e macromoléculas, a gente falou naquelas projeções, né, por exemplo, na fagocitose, onde a gente tem braços da célula que vão englobar aquilo que precisa ser digerido. Né? Nessas projeções, internamente, a gente tem filamentos de actina. Né? Também, quando a gente falou na endocitose mediada por receptor, quando a membrana é puxada para dentro, quem faz essa tensão na membrana também são
os filamentos de actina. Tá? Então tem um papel indiscutível na questão do movimento, tá? Tanto no movimento da célula como um todo, quanto do movimento interno, né? Ou de internalização de determinadas substâncias. Tá? E claramente na divisão celular, a gente vai ver que no final da divisão, da divisão nuclear, a célula ela tem que separar o citoplasma, né? Não adianta nada ela dividir o material nuclear, dividir tudo e no final ela ficar grudada, as duas células ficarem grudadas. Então elas têm que separar o citoplasma e para isso é indispensável a participação dos filamentos de actina. A gente vai ver que se formam anéis contráteis, né? Não só de actina, também tem uma outra proteína importante que é a miosina, que a gente vai falar muito dela no semestre que vem, quando a gente falar do tecido muscular, né? Porque ela é uma proteína contrátil, né? E junto com a actina ela tem a capacidade, então, de formar anéis que vão se contraindo e vão limitando a comunicação até que separa completamente os dois citoplasmas das células filhas, tá? Aqui a gente tem um esquema só para visualizar, ó, isso que vocês estão vendo aqui num laranja, né, um amarelo escuro talvez, são os filamentos de actina. Vejo que esses filamentos eles são duplos, né, normalmente, eles acabam se enroscando um sobre o outro, né, e formam esse filamento. E cada um dos filamentos, aqui está representado, e é assim que acontece mesmo, é formado por várias esferas, várias bolinhas. Cada uma dessas bolinhas é uma proteína actina, né? Uma actina que a gente vai chamar de globular, porque ela tem esse formato de globo arredondado. Tá? E vejam que aqui está presente uma junção célula-matriz, né? Uma junção de aderência. A gente falou nos focos de adesão, né? E aqui a gente tem as integrinas. Então a actina está presa nesse sistema e está ancorando, então, toda essa parte de filamentos que está dentro da célula na membrana. E, consequentemente, as integrinas, como estão presas na matriz, está ancorando a célula, a membrana da célula, na matriz extracelular. Tá? Aqui a gente tem uma foto de microscopia óptica, né? Onde a gente tem marcações específicas. Tá? Então, nessa técnica, a luz ela vai passar através do espécime e ela vai, vamos dizer assim, deixar marcado alguns pontos. Então aqui, ó, esses filamentos que vocês estão vendo de actina aqui são essas linhas brancas, né, que estão marcadas dentro da célula. Então a gente usa uma marcação especial, são anticorpos, né, anticorpos fluorescentes. Então esses anticorpos eles são específicos para a actina, eles vão se ligar na actina e eles têm um fluoróforo junto com eles. Então quando a luz passa, esse fluoróforo emite luz e aí a gente consegue então visualizar essas linhas brancas, que são, então, a gente tem certeza que são locais ou são aonde tem a actina. Tá? Então veja que os filamentos eles estão organizados dentro da célula. Né? Aqui a gente tem uma parte meio lateral, né? Não dá para ter uma ideia muito do que é mais central ou periferia, mas a gente consegue ver os filamentos e está vendo que eles estão terminando em determinadas regiões que correspondem a essas aqui em preto, né? E que são áreas onde a gente tem junções, né? Tem aqueles focos de adesão. Então, esses focos de adesão são locais que prendem a célula, né? Prendem a membrana com as integrinas lá, e os filamentos de actina, ó, eles estão terminando basicamente onde a gente tem locais como esses de foco de adesão. Tá? Então, essas células aqui, ó, obviamente isso aqui é um experimento in vitro, né? Se a gente olhar aqui, elas estão presas, é uma célula, tecido conjuntivo, fibroblasto, que está preso numa lâmina de vidro. Então, nessas regiões, a gente vai ter a lâmina de vidro, vai mimetizar como se fosse a matriz, né, extracelular, e essas áreas aqui são áreas de ligação, aonde terminam, então, os filamentos de actina. Tá? Para a gente ver toda como é que está montada essa estrutura desses filamentos de actina na célula e como ela começa a funcionar, né, importante aí no mecanismo de adesão da célula. Tá?
Bom, como é que se forma esse filamento, né? Qual é o mecanismo de formação? Então, nesse slide aqui, a gente vai indo passo a passo para entender como é que se dá isso. Veja, no citoplasma, a gente tem várias actinas globulares, né? Que estão soltas. Elas são redondas, ó. Estão todas elas aqui representadas como se estivessem dentro do citoplasma soltas, tá? É, na medida da necessidade da célula, que ela precisa se movimentar ou precisa reorganizar o seu citoesqueleto, essas actinas globulares elas vão se juntando. Então elas vão formando dímeros, aqui tem duas actinas, podem formar também trímeros, são três actinas, e esses trímeros eles vão se juntando e vão formando um filamento. Tá? Esse filamento vai se aproximar de outro e eles vão formar uma pequena curvatura, né? Vão se juntar. É a mesma coisa que a gente pegar dois pedaços de barbante e enrolar um pouquinho as pontas. A gente vai ver que na parte interna eles vão formar algo muito parecido com isso que está aqui. Tá? Então, isso é o que a gente vai chamar de actina filamentosa. Né? Isso aqui é um filamento de actina ou um microfilamento. Tá? Esse filamento ele vai ter sempre uma orientação. Ele vai ter uma extremidade que é chamada de negativa e uma extremidade que é chamada de positiva. Tá? Por que é importante isso? A extremidade negativa significa que tem mais actinas que estão sendo removidas aqui do que estão sendo colocadas. Né? Lembrem que esse é um filamento que tem muita dinamicidade, ele é muito dinâmico. Tá? Então, essa característica é justamente por essa capacidade de se desorganizar e reorganizar rapidamente. Tá? Então, esse é uma extremidade onde normalmente o filamento está encurtando, está diminuindo. Tá? Em compensação, na extremidade mais, está acontecendo o mecanismo inverso. Então, aqui estão entrando mais actinas, né, mais desses trímeros, né, ou dímeros, ou mesmo actinas isoladas, e o filamento está crescendo, né, apesar de que muitas vezes também tem saída aqui, mas é muito menor do que a entrada. Tá? São filamentos só de actina, então aqui a gente está vendo com cores diferentes para representar unidades diferentes de actina. Né? Essa é um esquema espacial, né, de como é que se dá a organização desse filamento de actina. Tá? Aqui também tem ó, a extremidade mais, extremidade menos, como é que está organizado, né? Como é que isso se relaciona. Né? Então é a estrutura de um monômero, né? De um monômero, e aqui a gente tem um modelo espacial. Tá? Modelo espacial, o esquema, e aqui uma actina, como ela está organizada. Tá? Aqui fica mais fácil da gente entender esse processo de entrada e saída de actinas. Então, se a gente lembrar aqui, ó, que a gente tem a nossa actina, tá? Aqui tem mais um detalhe que é importante, essa actina está sempre ligada com uma molécula de ATP. Tá? O ATP, vocês devem saber, é adenosina trifosfato. Tá? Então, ela é uma molécula que é utilizada pela célula para ter energia disponível. Tá? A célula precisa de energia rapidamente, ela vai utilizar o ATP. E esse ATP, quando ele é utilizado, como está representado aqui em cima, ó, ele perde uma ligação com um fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico é liberado, ocorre essa hidrólise do ATP, e aí a actina, nesse caso, que já está incorporada no filamento, né, aqui vocês estão vendo ó, uma seta de entrada que é bem forte desse lado, essa aqui é a extremidade mais, e aqui desse lado ela está mais fraquinha, está menorzinha, que é a extremidade menos. Né? Aqui o que está mais forte é a saída, né? E aqui a saída está mais fraca. Então, aquilo que eu tinha falado para você, extremidade mais cresce e a extremidade menos acaba diminuindo, tá? Então, a actina com ATP ela é incorporada, e isso é um sinal para ela ser incorporada aqui nessa extremidade. Vai formando aqui uma região onde tem actinas
com ATP, e à medida que o filamento vai crescendo e elas vão se distanciando da ponta, essa ligação do fosfato inorgânico vai sendo quebrada, ele vai sendo liberado, isso gera energia, né, aqui para a célula, e a partir do momento onde a gente vai ficando mais distante ainda, a gente vai ter aqui um lugar onde as actinas estão com ADP e não tem mais nada, a tendência delas, na medida da necessidade da célula, é que elas saiam. Tá? Então, essas actinas com ADP voltam para o citoplasma, onde elas são recicladas, onde esse ATP, que deveria estar aqui, né, o que está aqui quando ela é incorporada, vai tomar o lugar do ADP, que vai ter que ser novamente ligado com outro fosfato inorgânico para armazenar energia. Tá? Então, o filamento ele vai se alongando dentro dessa perspectiva. A extremidade mais vai crescendo e a extremidade menos, que é essa aqui, vai diminuindo. Tá? Claro que existem outras proteínas e outros elementos que são importantes nesse processo aí, que ajudam mediando algumas ações. Tá? Então, vocês estão vendo aqui ó, que existe uma proteína chamada cofilina, que quando ela é ligada, ó, ela vai acelerar, ela se liga aqui na extremidade negativa e vai acelerar a desorganização dessa extremidade. Então, vão sair actinas de forma muito mais rápida. Tá? Isso vai fazer com que esse filamento se desorganize também de forma mais rápida. Tá? Tem aqui uma outra, ó, que é a profilina. A profilina ela ajuda, ela aumenta a velocidade de formação do filamento. Então, ela vai fazer com que esse filamento se reorganize de uma forma mais rápida. Tá? Aqui a gente tem também essa proteína, uma proteína nucleadora, ela serve para começar a formação do filamento, depois ela sai, né? E aí a gente tem novamente um filamento reorganizado. Tá? Então, 3 proteínas, né, que ajudam: a cofilina, que desorganiza, a profilina, que aumenta a velocidade da organização, e essa proteína aqui, chamada ARP, que é uma proteína nucleadora, que também serve para organizar e para estruturar o filamento, então, de actina. Tá? Essa é uma imagem esquemática para a gente entender um pouquinho de como isso está acontecendo dentro da célula. Então, a gente tem vários filamentos de actina, como está representado aqui. Ó. Eles muitas vezes estão ligados. Né? Aqui vocês estão vendo aquele complexo ARP, ó, que é um complexo de iniciação. Tá? E tem outras proteínas que estão aqui, mas vejam, aqui tem a célula está se movimentando nesse sentido. Essas setas aqui é para representar a direção do movimento da célula. Tá? Então vejam, toda essa parte aqui, ó, que está aqui em cima, os filamentos de actina estão num vermelho mais intenso, que é para representar justamente que eles estão sendo formados, são recém-formados ou estão se organizando para acompanhar esse movimento da célula e estruturar isso, dar suporte e sustentação para isso. Tá? Do outro lado, que é onde a célula está encolhendo, né, está diminuindo, vocês estão vendo que a gente tem aqui vários monômeros que estão soltos, né, e que representam justamente essa desorganização. Tá? Então, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo na célula. Naquele local onde a célula está se movimentando, para onde ela está se movimentando, a gente tem crescimento dos filamentos, e na outra região onde ela está encolhendo, né, porque ela não pode ficar se esticando indefinidamente, então ela tem que ir acompanhando o movimento daquela parte que está se direcionando, né, e então ela está se desorganizando, os filamentos de actina estão se desorganizando nessa parte. Tá? E isso é bem corriqueiro na célula, está sempre acontecendo. Tá? Bom, essa organização dos filamentos de actina, ela obedece 3 padrões, tá? Que estão representados aqui. Um são os feixes paralelos. Esse padrão é o que a gente viu dentro das microvelocidades. Então, a gente viu que por dentro da microvelocidade tem vários feixes de actina que ficam equidistantes uns dos outros, né? E ficam preenchendo aquela região. Tá? Então, esses filamentos, eles estão organizados em feixes paralelos. A gente viu lá que existe uma proteína, que é a empacotadora, a fimbrina. Tem outras que vão ligar
lá na ponta do vilo, né, vilina, etc. E eles têm a mesma polaridade. Então, todos os filamentos eles estão organizados, né? Tem uma extremidade menos, que está organizada ali embaixo, que está prendendo esses feixes, né, ou esses filamentos no restante, né, que está na periferia da célula, e a extremidade mais está indo em direção à ponta do vilo. Tá? Quando a célula se divide, né, ou quando ela em células contráteis, tá, a gente vai ter então um outro padrão de organização. Tá? Então aí a gente vai chamar de feixe contrátil, aonde a gente vai ter aqui outras proteínas envolvidas. Tá? Então vai haver um espaçamento maior entre os feixes de actina, justamente para que entre esses feixes possam ter essas outras proteínas, como a miosina, né, que tem a ver então com a contração e o transporte. Tá? E finalmente a gente tem as redes, né, que é naquelas partes das células onde não precisa ter uma organização tão densa quanto nos feixes, então aí ela fica mais frouxa, mas também é uma organização, e os feixes, ao passar uns pelos outros, eles são presos por essa proteína que é a filamina. Tá? Então vamos dar uma olhadinha como é que são essas representações. Aqui o feixe paralelo, que é o que acontece dentro das microvilosidades. Então todos eles têm a mesma orientação, né? Uma extremidade menos para cá, uma extremidade mais lá para a ponta do vilo. Né? A fimbrina fica aqui fazendo esse empacotamento, deixando equidistante. Né? Então, como a gente tinha visto antes. E o feixe contrátil, que é também um sistema bem organizado, né, de agrupamento desses filamentos de actina. Então aqui vocês estão vendo, né, 3 feixes, e entre eles a gente vai ter então proteínas diferentes dessas, né, como a alfa-actinina, né, ou mesmo a miosina, que vai estar aqui dentro trabalhando para contrair. Né? O objetivo nesse caso é fazer uma contração, então por isso um feixe contrátil. Precisa ter mais espaço aqui, né, do que aqui. Esse aqui é mais suporte mesmo, ele não vai ter contração. Nesse aqui sim, a gente vai ter outras proteínas que vão precisar se movimentar e por isso um espaço maior. Tá? E as redes, né? Aqui a gente tem então a filamina e ela está aqui ó, prendendo 2 feixes, ou melhor, 2 filamentos de actina, né? Não são feixes, são 2 filamentos de actina e que estão se cruzando, ela vai prender, e esse é um modelo um padrão, né, de agrupamento também, que é bastante visualizado no interior da célula. Tá? Bom, todas as células, elas precisam ter microfilamentos. Tá? Então, aqui a gente está vendo um exemplo de uma membrana plasmática, né, de uma hemácia. Então, veja, a hemácia ela não tem organelas, não tem núcleo, mas ela tem citoesqueleto, e particularmente aqui os filamentos de actina são muito importantes, que vão se juntar com essas outras proteínas filamentosas, no caso aqui a espectrina, e vão ajustar, né, e vão tensionar essa membrana para que a célula tenha um formato característico. Tá? Então o formato da hemácia ele é um formato bem peculiar, né? Ela tem depressão no centro dos 2 lados, ela é arredondada. Então esse formato todo ele se dá pela disposição interna dos filamentos de actina e de espectrina, principalmente, e do ancoramento deles na membrana. Tá? Então isso vai gerar um conjunto de tensões e a partir daí o formato externo da célula vai representar essas tensões. Tá? Então ele é muito importante e tem a ver então com essa característica, né, das células, e aqui o exemplo é a hemácia, né, que é uma célula que precisa transportar oxigênio, né, junto com a hemoglobina. Tá? Quando a gente fala da questão do movimento, a gente está tratando aí junto da actina e da miosina. Tá? Então a miosina ele é uma proteína motora, tem 2 tipos de miosina, a miosina 1 e a miosina 2. Essa 2 ela é exclusiva das células que fazem contração muscular, e a 1 ela tem a ver então com o movimento da célula como um todo e também com o movimento vesicular,
ou seja, o movimento interno da célula de organelas, de partes de organelas. Tá? É uma proteína que ela precisa de energia para funcionar, então ela vai precisar quebrar o ATP, né, para poder usar essa energia, para poder fazer ou a contração muscular nas células musculares, ou esse movimento celular e vesicular. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo dos arranjos da miosina 1. Ela pode estar ligada aos filamentos de actina e à membrana, ó, aqui é uma função dela, a membrana plasmática, ou ela pode estar associada direto com uma vesícula. Né? Então ela vai fazer esse movimento dessa vesícula dentro da célula. Vai ser uma proteína que, nesse caso, ela vai fazer uma proteína chamada de carreadora. Ela vai carregar a proteína motora que carrega uma vesícula. Essas vesículas são formadas por membrana também e muitas vezes elas levam substâncias, né, simplesmente que foram endocitadas ou que saíram do complexo de Golgi ou do próprio retículo endoplasmático. Tá? E aqui o arranjo das células musculares. Tá? Então aqui é aquele arranjo onde a gente vai encontrar a miosina na parte interna daqueles feixes paralelos. Tá? Então ela vai ter essa organização e vai proporcionar o deslizamento desses feixes, né? E com isso a célula vai encurtar, vai se contrair, e todas as células de um músculo se encurtando, aquele músculo vai contrair todo, e isso vai gerar um movimento, né? Alavancado então em cima dos ossos. Tá? Então a miosina ela tem essas duas funções, né, que são particulares de cada um dos tipos. Ó, aqui o deslizamento de uma célula, então pode ser um leucócito, por exemplo, que tem esses movimentos ameboides, né? Ele precisa se dirigir para um lado, então os filamentos de actina vão crescer para aquele lado que ele está querendo ir. A miosina também vai ter um papel aí nessa movimentação, porque ela vai ligar o filamento de actina nessa membrana, né? E do outro lado vai haver um processo de encurtamento, né? Onde o filamento de actina vai se desorganizar para a célula manter mais ou menos o mesmo tamanho, né? Senão ela ia ficar esticada, né? E não ia conseguir chegar no lugar que ela quer. Então, nesse caso, ela tem que ir diminuindo e aumentando, né? Diminuindo e aumentando progressivamente. Isso é muito comum nesses leucócitos, que eles atuam nos processos no tecido conjuntivo, né? Particularmente de cicatrização e mesmo outros processos, né, que é onde é necessário o movimento das células. Tá? Bom, aqui está representado, então, a função no processo de divisão celular. Então, vocês estão vendo aqui que existe um anel contrátil de actina e miosina, né, que é regulado, então, pelo cálcio e uma proteína, que é a calmodulina, e que vão diminuindo, né, vai separando as duas células até que finalmente elas são separadas, a célula mãe vira duas células filhas, né, e aí a gente tem o final do processo de divisão, que é a divisão citoplasmática, que é chamada de citocinese. Tá? Bom, agora nós vamos parar um pouquinho por aqui e voltamos logo com a segunda parte.